Olá, meu amado, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira aula da Escola de Servos e vamos falar sobre família. Pai de amor, em nome de Jesus, revele a sua palavra aos nossos corações e que esse conteúdo possa ser proveitoso, Senhor, para as nossas famílias, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha recebido, então, a tua aula, no teu e-mail e tenha lido, Mas o nosso tema hoje é família. E o primeiro texto é Gênesis 1, 28, que diz assim: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, propósito. Desde a criação do homem, o propósito de Deus tem sido a bênção e o bem-estar pleno do ser humano, através da constituição da família como eixo da humanidade. Ok? Número 1 da nossa aula. Deixa eu acompanhar aqui. Número 1 da nossa aula. O plano de Deus para a sua família. Para Deus, o matrimônio é a extensão da sua própria natureza, como diz em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou tanto o homem como a mulher, como com a sua própria natureza, com a natureza plena do Senhor, com alegria, com paz, com abundância, e toda a grandeza de Deus foram então estendidas à raça humana quando ele criou o primeiro casal, Adão e Eva. Dentro do plano de Deus para a família, no item A, então Deus estabeleceu um fundamento, conforme lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 e 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então Deus estabeleceu o primeiro fundamento. Qual é o primeiro fundamento da família, do lar? É ouvir e guardar e praticar os ensinamentos do Senhor. É como o tijolo, a areia e o cimento. Os três elementos. A areia e o cimento é feito uma massa. Coloca água e se dá uma liga. É feito uma massa. É colocado um tijolo do lado do outro e então nós construímos a nossa família. Então, essa parábola diz o quê? Aqueles que conseguem ouvir e praticar essas palavras é como um homem sábio e vai constituir uma família fundamentada na palavra de Deus. Item B. Ele mesmo escolheu um casal. Olha lá, Gênesis 2, 18. Ele mesmo escolheu este casal para instituir. Olha lá, Gênesis 2, 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ou seja, Deus instituiu o casal. O casamento vem de Deus. Deus abençoa o casamento, ok? E está escrito assim na nossa aula: o matrimônio não é ideia do homem, mas uma ideia divina. Deus criou o homem com a capacidade de sentir atração pelo sexo oposto, o homem pela mulher e a mulher pelo homem. Esse desejo, essa atração foi feito por Deus, amém? Item C, uniu-os em matrimônio, como está escrito lá em Gênesis 1, 28, que diz assim: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus permitiu com que o homem e a mulher se unissem para dominar a terra. Então, o domínio da terra vem exatamente depois de um matrimônio.
Frutificai significa o fruto é o que determina o tipo de árvore. A vida do primeiro casal era do quê? De inocência e pureza. Por quê? Porque o fruto, então, desse primeiro casamento deveria ter sido, então, frutos de santificação. E vamos ver mais para frente o que aconteceu. Mas no caso, Deus criou a família para dar um fruto e um fruto santo. Primeira família, constituída por Deus, foi para dar um fruto e um fruto santo. Multiplicai-vos, conforme é no natural, também é no espiritual. Os filhos dentro do matrimônio são os resultados de um trabalho em equipe, ou seja, o homem e a mulher precisam se unir para frutificar, para ter um filho e multiplicar. Dois vão se unir para gerarem os filhos. E dominar, que é o terceiro ponto desse texto que estamos estudando. A vida de santidade deve conduzir à multiplicação. Um casal unido em harmonia e na diferença da palavra de Deus é tão poderoso como a força de um exército bem organizado. Quando você está fundamentado na palavra de Deus, você dá fruto, você multiplica e você domina as circunstâncias à sua volta e você domina a terra que o Senhor nos deu. Amém? Então, diretrizes de Deus para a família. Agora, Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 a 25, e você pode ler na sua casa o texto todo. Eu vou ler versículo a versículo de acordo com o nosso tema aqui. O versículo 15, então, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, o homem é aquele que provê para a sua família, é aquele que protege a sua família. É como um anjo guardião de sua casa. Versículos 16 e 17 identifica, então, mais uma característica, então, do casamento e diz assim: o homem deve ser obediente. Deus sempre permite que os homens tenham que passar por pequenas provas, para que lhe permita estar seguro de que verdadeiramente os seres humanos o amam com todo o coração. Por isso, no versículo 16, Deus deu o livre-arbítrio para o homem e deu a oportunidade para ele obedecer ou desobedecer. Olha o que diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que coisa interessante. Deus nos dá a oportunidade para obedecê-lo, mas dá o livre-arbítrio também. Quando obedecemos, demonstramos que o amamos. A palavra de Deus diz, e vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Versículo 18. Companheirismo, versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a mulher é o complemento perfeito para a vida do homem e tem a capacidade de preencher todas as características, as necessidades que o homem precisa. Versículo 19. O homem determina o destino dos seus filhos. Vamos lá. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora idônea. Mas eu acho que é o versículo 20. O 19 diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a terra, a alma vivente, isto foi o seu nome. Ou seja, Adão, então, ele foi delegado por Deus para ele dar o nome e o destino para os seus filhos. Por que o destino? Porque o nome representa, naquela época, o nome representava exatamente o que o pai idealizava daquele filho. E vamos estudar durante todas as aulas isso. Então, o pai dava o nome para o filho de acordo com o que ele identificava no filho. Por exemplo, quando nasceu Jacó e o seu irmão, como Jacó nasceu segurando, né, no pé do irmão, então ele colocou o nome, o pai colocou o nome de Jacó
nele, porque exatamente ele queria o quê? Roubar. Ele queria sair primeiro do que o outro irmão. No caso, eram dois irmãos, né? Então, o nome determina quem vai ser a pessoa, e Deus deu essa tarefa para o homem. Versículo de 21 a 23, dos dois fez um só. E versículos 21 diz assim, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Ou seja, de uma pessoa, então Deus fez duas. Então agora quando dois se juntam, significa que esses dois se tornam um só, porque Deus está unindo, né? Versículo 24, proteção da intimidade. Diz assim, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, num casamento, cada casal precisa proteger a sua intimidade, pois a melhor maneira de amadurecer é quando se tem o desafio de valer-se por si próprio. Nós precisamos o quê? Ter intimidade tão grande dentro da família, proteger isso. Existem coisas que só você e sua mulher devem saber, né? Só vocês dois. E vocês precisam proteger isso. E a ponto de estarem nus, um na frente do outro, sempre sem ter vergonha. Você já percebeu que quando um marido e uma mulher brigam, eu estou dizendo isso porque eu também tenho a minha mulher, quando a gente briga, a gente não fica mais nu, um na frente do outro. A gente fica constrangido. É uma coisa a se estudar isso. Mas quando nós temos uma intimidade perfeita e protegemos isso, queremos estar dessa forma junto com a pessoa que amamos. Amém? 25, transparência. É disso que eu estou falando. Transparência, sinceridade, integridade. O casal poderá subir os mais altos degraus da harmonia familiar quando se tem transparência. Quando estamos nus, não só de corpo físico, mas também o que? Todo o meu sentimento, meu celular, meus contatos, está tudo à disposição. Pode ver, não tem problema nenhum. Isso é importante, faz parte desse item número 1 que estamos falando agora, que é o plano de Deus para a sua família. Deus fez o homem e a mulher e eles andavam nus no jardim, sem vergonha de nada. Número 2, a importância da família. 2A. Estabilidade conjugal. Está lá em Lucas 14, de 27 a 30. Vamos ler Lucas 14, de 28 a 30. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, para poder construir o lar, você deve ter visão para o futuro. Visualizar que vão ser felizes para sempre e que terão a força para perseverar juntos e conseguir reproduzir-se por várias gerações. Ou seja, não pense no casamento porque você está feliz hoje. Não. Construa um casamento, uma estabilidade para você ser feliz daqui 30 anos, daqui 40 anos. Porque o que Deus uniu, o homem não tem força para separar. Amém? 2b, descendência. Estamos falando de filhos. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O nosso galardão, presente de Deus, de que servirá você edificar uma casa, edificar uma família e depois não ter para quem deixar isso tudo? Do que servirá ao que edifica a casa se não tiver a sua família para nela habitar? Então, quando nós nos casamos, só nos completamos quando os filhos chegam. E é maravilhoso. E os filhos, como diz a palavra, é herança do Senhor, é presente de Deus. Número 3, assumindo responsabilidades dentro da família. 3 passos fundamentais para aplicar a correção dentro da família. Passo número 1, para edificar. Assim como o homem faz com a árvore que está em crescimento,
colocando limites para que não se incline em seu desenvolvimento, também faz um pai. A função do pai dentro de casa é impor limites. Você vai chegar 10 horas em casa. Você não vai tratar sua mãe dessa forma. Para edificação, para construção, tem que ter limites. E essa é a tua responsabilidade, pai. Número 2, para motivação. Porque a disciplina não deve trazer um efeito contrário ao de motivar os filhos a que sejam melhores a cada dia. Uma palavra, uma atitude ou um gesto negativo pode destruí-los emocionalmente e tirar-lhes a força de conquista. Então, se você vai corrigir, você deve falar: filho, estou te corrigindo porque eu te amo. E não está certo isso que você está fazendo, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assado. A correção tem que vir para motivar em todas as áreas, né, meu amado? A correção é como a palavra diz, é para corrigir, para tirar o que está errado, para colocar no caminho certo. Então toda correção pode ser dura, mas é necessária e é tua função, viu, pai? Para consolar, os filhos devem entender que não estão sozinhos em suas lutas, mas que contam com a ajuda e o respaldo de seus pais, a quem poderão recorrer em qualquer circunstância e encontrar refúgio. O valor de nossos filhos não é avaliado pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles são. Amém? A importância de uma boa instrução. Olha o que diz Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Precisamos corrigir os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que é importante para tirar a esperteza, aquela esperteza de querer levar vantagem em tudo, de achar que é tudo dele. É só a vara que tira. Provisão das necessidades. 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A vida do ser humano desenvolve-se por ciclos. No primeiro ciclo, os pais são os que trabalham e provêm o suprimento de todas as necessidades do lar. No segundo ciclo, são os filhos que têm a força de provisão para a família. E é quando esses devem honrar os seus pais com os seus bens, para que Deus não os classifique como ímpios. Olha que palavra, já está muito claro aqui, né, meu amado? Muito claro aqui. Primeiro o filho cuida do pai, depois... primeiro o pai cuida do filho, depois o filho cuida do pai. Amém? Valores morais. Está lá em Colossenses 3:21 e Efésios 6:4. A disciplina dos filhos deve ser equilibrada. Não pode ser muito drásticas, mas tampouco se deve permitir que vá a outro extremo, ou seja, não tenha correção, sendo excessivamente permissivo com eles. Precisa ter correção, mas conforme o livro de Colossenses e Efésios diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Se você não sabe como fazer, procure leituras bíblicas, livros bíblicos que lhe ensinem a esse respeito, ou pergunte para o teu pastor que ele pode lhe indicar, ok? Conhecimento não falta nessa área nos dias de hoje. A mulher exemplar, ok? Estamos falando aqui sobre o quê? Responsabilidades no lar. A mulher, ela precisa ser exemplar. Olha o que diz lá em Provérbios 31:10. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. A mulher virtuosa edifica a sua casa. Ela converte-se no eixo do lar. Tem a habilidade de descobrir os dons dos filhos, discernir quais são os negócios corretos para o seu marido, faz reconciliação entre pais e filhos, dentre tantas outras funções que a mulher exerce no lar. Então a mulher é fundamental ali, porque a mulher é o sentimento, ela sente quando o filho está triste, e ela fala para o pai ir falar com o filho, e vice-versa. Esse é o papel da mulher, é a mulher que é a pessoa que edifica, porque o que vemos nas famílias de hoje é filhos brigados com os pais, pais bronqueados com filhos que não se falam, porque faltou aí o que? A sabedoria da mulher virtuosa, essa que o valor excede muito ao de rubis.
mas ainda é tempo, minha amada. Vamos procurar que vai dar certo. Casamento ideal está lá em Marcos capítulo 10. Uma das responsabilidades do casamento é fazer exatamente o que está lá no livro de Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 9. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Vai se desligar, ok? E unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Como o Senhor é um Deus de aliança, Ele tem um interesse especial naqueles que unem suas vidas sob sua bênção e que se esforçam para acatar os seus mandamentos. Ok? Então, nós devemos o quê? Entender que somos casados para sempre, porque se foi Deus que uniu. Quando eu falo em separação num casamento, eu estou falando no quê? Eu estou falando que eu acredito então que não foi Deus que uniu. Então, se esse temor eu não tenho, que foi Deus que uniu, se eu não tenho a certeza que foi Deus que uniu, o casamento não pode ir para a frente e a família e os filhos sofrem. Por último, temos o amor incondicional de Deus, como está lá em Salmos 27:10, que diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Embora alguns pais tenham deixado de lado sua responsabilidade primordial de proteger seus filhos, Deus não faz dessa forma, pois Ele assume a responsabilidade que os pais não assumiram. Por isso, as mãos de Deus estão sempre abertas para dar consolo a cada um de seus filhos. Conclusão: a origem da família remonta à origem do homem e faz parte do plano de Deus para a humanidade. Por isso, seu plano é a restauração das famílias e seu propósito é reconstruir o que o inimigo tratou de destruir. Amém? Então, a aplicação. Durante essa semana, use tempo para dar graças a Deus pela família que Ele lhe deu. Procure estreitar os laços de amor com cada um dos membros da família. Faça uma lista das qualidades de cada um e agradeça a Deus por suas vidas. Amém? Que essa aula possa ter sido muito boa para você. Leia a matéria e, se quiser indicar para alguém, mande o link também. Amém? Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Assim, eu agradeço pela oportunidade de falar com todos. Revele ao nosso coração e que dê muito fruto, Pai. E que possamos ser luz para esse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima aula.